Salve, salve, galera! Estamos na área, falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é o Sal na Lesma Podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa super casca grossa, né? Ela faz trail, mountain bike, prova de aventura, normalmente provas bem longas. E é uma convidada também muito especial, porque é a pessoa que me apresentou o trail, a pessoa que me iniciou nesse esporte que a gente gosta tanto. Seja muito bem-vinda, Gabi. É uma honra ter você aqui. Obrigada, Sé, obrigada pelo convite. É isso aí. Tava já desde o começo querendo convidar você. Sempre falo, a gente se fala pelas redes sociais e você foi a pessoa que me apresentou o trail. Eu não conhecia nem a corrida quando a gente se conheceu, mas você foi a minha primeira referência, né? Então, fiz questão de te convidar para vir para cá. Bom Gabi, demais. eu queria que você falasse para as pessoas assim de casa. Eu poderia aqui fazer uma leitura de um currículo seu e tal, mas queria que você se apresentasse assim. Quem é a Gabriela de Carvalho? Quem é a Gabi? Tá. Bom, tenho 46 anos, sou formada em Educação Física, né, fiz faculdade na USP, e além de personal, sou atleta, né, de corrida de aventura desde 99, quando eu comecei na corrida de aventura, faço mountain bike desde 95, e sou mãe de 2 filhos, tenho o Felipe de 17 anos e o Theo de 13. Então é isso, atleta, mãe, corredora, personal, trabalhadora, tudo junto. De tudo um pouco, né? Um pouco. Você sabe que assim a ideia desse podcast foi para tentar mostrar um pouco. Eu brinco, estou sempre explicando aqui nos episódios o que é o sal na lesma. E aí o sal na lesma é exatamente isso. Fazer do jeito que dá, sal na lesma, só vai, né? E eu lembro de você, assim, de a gente sempre conversar ali, eu começando e te perguntar as coisas, e você sempre foi uma pessoa que me passou tudo de forma simples, assim, você fazia uma prova mirabolante, eu falava, nossa, Gabi, mas como é que você treina? Não, hoje de manhã eu dei uma aula de bike, já treinei, à tarde eu dei um trotinho. Você sempre levou tudo de forma muito simples. Eu acho que esse é o espírito do negócio, do sal na lesma aqui, né? E Mas aí, é, você começou na aventura em 99, é isso? 99, minha primeira prova. An- Antes disso, você já tinha tido algum contato, assim, com corrida ou com bike? Então, corrida, um pouquinho de corrida de rua, né, assim, mas nada só for fun mesmo, nada, não fazia prova, nada, só corria por correr. E mountain bike que eu comecei a fazer umas provinhas, mas também for fun, assim, nunca nada muito sério, em 95. Tava terminando a Tá. escola ainda, mas tudo for fun, assim, tudo coisa. E daí, em 98, começaram as corridas de aventura no Brasil, né, assim, então era uma coisa, um esporte muito novo quando eu comecei ainda. Era novo para todo mundo, assim, em geral. Então, em 99, que foi a segunda prova longa aqui no Brasil, que eu já participei, já entrei, mas meio no susto também, sem saber exatamente aonde que eu estava me metendo, assim. E aí não parei Que mais. legal. Praticamente desde o começo da modalidade no Brasil, então. Começou em 98 e 99 você já estava fazendo. Foi exatamente isso. Segundo ano, segunda prova longa no Brasil, que era o EMA na época, na Expedição Mata Atlântica. Teve a primeira edição em 98, a segunda em 99, que eu já participei. Isso. Que bacana. E você já começou competindo, assim, pensando em resultado ou não? Também a primeira você falou, vou fazer para ver como que é. Ah, não, a primeira a gente foi, assim, só para ver o que que era, assim, nenhuma expectativa, né? Fui eu, o Rafa Campos e na época o Guido também. Juntamos a equipe, a gente nem se conhecia direito, juntamos os três, né? O Guido já tinha feito em 98, o Rafa também era a primeira prova de aventura dele. Vamos ver o que que dá, vamos fazer. E por acaso, assim, deu o que deu, que a gente acabou ganhando a prova, mas a gente foi sem expectativa. Era a equipe zebra da prova, mas corrida de aventura é sempre uma caixinha de surpresa, né? Nem sempre os favoritos ganham. Então, já começamos com o pé direito. Isso. Que legal, eu não sabia dessa. Você e o Rafa, assim, vocês fazem parte. Para quem não sabe, o Rafa Campos é o que hoje trabalha na UTMB Paraty, né? Ele é responsável ali pelo percurso. Acho que ele é do Brasil Ride também, O algo assim. Ride também, exatamente. E vocês vêm da turma que são os percursores da corrida de aventura no Brasil, né? Praticamente. A gente foi tá Ah, desde o le- começo, um nativo legal aí. demais. Quem dera eu também começasse assim, vou ali fazer, ver como é que é e já ganhar a prova Isso logo que é de legal da cara. corrida de aventura, né? Porque a corrida de aventura tudo pode acontecer, assim, não Tudo pode necessariamente acontecer, né? uma É esporte, muito uma longa, né, Gabi? é, envolve muitas coisas, né, assim, na corrida de aventura. Então, não é só o Certo. físico
né? Muita cabeça, muita navegação, né? Vários fatores, assim. Então, isso que é o apaixonante do esporte, assim. O que, se você, assim, para a gente explicar para quem não entende, né? Porque ela tem a parte de navegação, tem várias modalidades. O que é, assim, o que caracteriza uma corrida de aventura? Para as pessoas entenderem o que é uma corrida de Então, aventura. a corrida de aventura se envolve, são os esportes de mountain bike, né? Trekking, corrida, canoagem, técnicas verticais, em algumas, e sempre com orientação, só que você não pode usar nada de eletrônico, é só o mapa que a organização te fornece e a bússola que você pode usar para navegar. E daí você Tá. tem o percurso que a organização te monta, ele mostra os PCs, né, são os pontos obrigatórios de passagem que você tem que pegar na prova, na ordem que eles fornecem e na modalidade que eles dão. Então, normalmente, equipe de 2 a 4 pessoas, tem algumas provas mais curtas que eles liberam modalidade solo também. Né? E é isso, é a equipe que passar em todos os PCs no menor tempo, né, da prova possível ganha, é a vencedora da prova. É só obrigada a pegar todos os PCs. Entendi. E Não pode usar nada dentro de disso eletrônico. também tem, eu vi na sua prova, aí, por exemplo, você tem que levar a bike chega em caixa desmontada. Não é só o rolê de pegar, tem toda uma organização ali, passa no PC, por exemplo, aí você muda de modalidade. A primeira vez que você vai usar a bike já tá pronta, não tá pronta, depende da Então, prova. nas provas de longas, as provas de 500 quilômetros, você tem que deixar a bike desmontada dentro de uma caixa. Nas provas menores, prova de 50, 100, às vezes 200 quilômetros, a bike normalmente fica montada já. Então, você deixa a bike montada num ponto antes da prova, e quando você chega lá, você só pega a bike, o que você deixou na bike, pedala. Normalmente você deixa a bicicleta, faz um trecho de trekking, de corrida ou de canoagem, volta para o mesmo ponto, pega a bike e continua. Ou às vezes a própria organização pega a sua bike e transporta para outro lugar. Mas essas provas longas, normalmente a maioria você tem que desmontar a bike, pôr na caixa, a organização leva a bike, transporta a bike na caixa. Daí quando você chega no outro ponto, você tem que abrir a caixa, desmontar a bike tudo de novo para seguir. Assim, então, tem toda essa logística É também. muito mais uma logística do que só ir lá e E executar aí você tem os sacos de apoio também, que você pode deixar comida, roupa, equipamento que você vai precisar na próxima perna, que a organização transporta esses sacos para você também. de Né, em PC em alguns PC, isso. de AT em AT, né? A AT são as áreas de transição. Então, entre uma área de transição, você tem vários PCs, né? Entre uma área de transição. Entendi. Então, mas na área de transição que você tem apoio no da organização, às vezes tem uma equipe médica que se te der o apoio, às vezes tem uma água quente para você fazer uma comida. Assim, né? Então, depende muito da logística de cada prova, né? É Mas muito geralmente sinistro, né? é, Eu faço uma provinha de trail que tem que comer alguma coisa, eu já acho que eu sou o cara. então, eu brinco que o mais difícil das coisas de aventura é o pré-prova, né? Você montar toda essa logística, assim, o que você vai precisar nos 5 dias, em que ponto você vai deixar cada coisa, o que você vai levar de comida, de roupa, né? Você tem limite de peso também que você pode deixar nesses sacos. Então, é uma logística muito grande. Para mim é mais fácil correr do que montar Do que essa montar a logística logística. antes da prova, que é realmente uma trabalheira grande, assim. Poxa, eu imagino mesmo, porque para montar a logística para uma provinha de 15 horas, de 20 horas, já é chato, às vezes é mó trampo. Eu falo, meu, só queria ir lá e correr. Imagina montar para uma de uma semana, né? Exatamente, é bem isso mesmo. É um trabalhão. Caramba. As provas que você faz, assim, eu sei que tem várias distâncias, mas normalmente as mais importantes são as de 500 quilômetros, é isso? De 500 eu faço, normalmente é uma por ano que eu faço de 500, Tá. né? As E aí outras são são etapas de mundial? etapa do Ou nem Mundial. todas? Aqui no Brasil atualmente está tendo o Malacara, que é a etapa do Mundial, que é a única prova atualmente no Brasil de 500 quilômetros que está tendo essa, que até foi 15 dias atrás, né, aqui, que Tá. é o Malacara Race. E E daí tem em aí, outras partes do mundo, né? Já fiz também no Paraguai, tem Expedição Guarani, tem em várias partes do mundo, mas normalmente eu faço só aqui no Brasil mesmo. tá. E Gabi, para as pessoas entenderem, uma prova dessa, quanto tempo médio de prova? Depois que deu a largada, porque elas são provas que elas não param, né? Para comer, para dormir. Deu a largada é até chegar, completar todo o circuito ali. Quanto tempo, É. mais ou menos? São 5 dias de prova. Realmente, essa última a gente demorou 120 horas, porque a prova que acontece, eles vão cortando, vai ter os pontos de corte, né? Então, você termina a prova sempre num período mais ou menos de 5 a 6 dias no máximo, mas tem equipe que termina em 5 dias, mas faz menos percurso de prova, né? Porque Que vai vai pegando. cortando. Então, tira um trecho de bike ou tira um trecho de trekking. Entendi. Então, conforme você vai ficando atrasado na prova, eles vão encurtando a prova para você,
para as equipes terminarem meio próximas, assim, né? Não estender muito a prova, né? Senão ia ter equipe que fica Entendi. 10 dias fazendo a prova ali para Fazendo a se. prova. Aí essas equipes automaticamente é como se elas fossem eliminadas. Elas terminam a prova, mas elas não ganham mais. Não é eliminada, na verdade eles vão ficando classificadas, todas terminam classificadas, mas terminam classificadas atrás das equipes que passaram aquele corte. Então, assim, nessa Entendi. última prova acho que teve 4 cortes, então a equipe que pegou o primeiro corte já está atrás das que passaram nesse primeiro corte. Tá. E assim vai classificando de acordo com os cortes que você vai passando. Tem o corte do segundo dia, do terceiro, então conforme você vai passando os cortes, já está automaticamente na frente das equipes que ficaram atrás no corte. Mas na equipe não é desclassificada. Ela Não é só, desclassificado, entendi. só é É, classificada atrás. Isso. eu tenho vontade de um dia fazer uma e minha desculpa sempre era porque eu não tinha bike. Agora tem uns 2 anos que eu tenho uma bike boa, assim, não é uma bike, mas é uma bike bem boa. E eu fico sempre ensaiando para fazer. Só que, por incrível que pareça, né? Não é desculpa. Eu sempre paro nessa e falo, putz, meu, mas para eu fazer uma prova dessa, a estrutura que eu tenho que montar e viajar com bike, chegar lá no lugar, mesmo que seja curta, correr é muito mais fácil. Eu só vou e corro, né? Não preciso levar as outras coisas. Mas sabe que não é tão difícil que nem parece. Todo mundo acha, não, bicho, tá de cabeça é muito equipamento, muita lógica, assim, não é tão difícil assim que nem parece, né? Até agora, ó, É. se quiser, tá convidado. Corpus Christi vai ter o Haka Race aí em Caraguá, do lado Ah, aí. é aqui embaixo, E tem a prova pertinho. de 75, a de 125 e a de 250. É. Ó, Ó, de dá pra ir, 75 hein? já dá pra você pensar, hein? Faz um Dá pra bate-volta lá. pensar mesmo. Dá pra pensar. Eu tenho certeza que Prova boa. É, garantida que vai ser boa. coisa, assim, como que você divide, como que treina para uma prova dessa? Por exemplo, você fez agora o Malacara, é isso? Malacara, né? Malacara, isso. Tá, 500 quilômetros, bike, rapel, corrida. Como é que você faz o seu treino? Como que você divide o treino para uma prova dessa? Então, é o que nem eu te falei, como minha vida é meio corrida, assim, né? Eu não consigo me dedicar 100% a isso, então, assim, meus treinos, assim, eu até acho que é menos do que deveria. Mas, em geral, eu divido, tipo, três dias por semana bicicleta, 3 dias corrida, e canoagem eu acabo não conseguindo treinar, né? Aqui em São Paulo é meio difícil. Às vezes, final de semana, eu consigo dar uma remada, mas é bem raro. E, né, musculação com funcional, também 3, 4 vezes por semana. E final de semana que eu faço um treino, eu tento fazer uns treinos mais longos, assim, às vezes Entendi. um treino de trekking mais longo, uma bike, às vezes um treino noturno. Então, às vezes eu pego o sábado ou domingo e tiro para isso mesmo, assim. Mas nada É, muito longo. Durante a semana é 1 hora de treino no máximo por dia, assim, que eu acabo fazendo, né? Mas não passa mais que isso, é não. difícil fazer mais do que isso, tendo uma vida que o esporte não é a principal prioridade, né? É difícil. Então, às vezes aproveito uma aula que eu vou dar, já uso como um treino regenerativo, uma coisa, uma base, mas nada absurdo, não. Isso é uma coisa que mas também não vou, né? Não vou para ser campeã, assim, né? Às vezes dá certo, né? Mas Mas você é competitiva, né? sou competitiva. Eu lembro, Mas eu não falo, esses treino. dias eu tava falando isso com a Raquel, porque assim, eu não tenho nível de elite, mas eu sou super competitivo, sempre fui. Então eu vou lá na prova, às vezes eu vou muito mal, mas foi o melhor que eu tinha. Sim, Aí sem eu tava falando com a Raquel aqui da sua prova, aí falei pra Raquel, lembro até hoje, assim, acho que foi volta dos Romeiros, primeira prova que eu fui fazer junto com você, a gente ali conversando, vai dar a largada, tal, e daqui a pouco contagem regressiva, aí você virou pro lado, boa prova, Sé. E, tipo, fechou a cara, assim, mudou, não de brava, mas, tipo, de concentrada, assim. Falei, caramba, né, meu, a bicha é... Aí eu corri alguns quilômetros com você, assim, até uma descida, aí chegou nessa descida, meu, ele parecia o Papaléguas. Desceu e eu, tipo, não te vi mais, assim, eu não esqueço disso, falei, meu, a bicha realmente é focada na competição, né, porque às vezes você não tá ali toda hora vencendo a prova, mas o mental de ser competitivo faz diferença, né, então eu lembro que você é competitiva. Não, eu sou bem competitiva mesmo, sou bem competitiva. Que legal, Gabi. E como é que foi essa prova aí? Como que você corre a prova, você tem uma equipe, né, que é a Curto Lobo-Guará, é isso? Isso mesmo. É a mesma equipe desde lá do começo ou não? Que você É, é a assim, a mesma única equipe, equipe? na verdade, Você já assim, a foi? equipe é a mesma, mas vai mudando, as pessoas vão entra um, sai outro, né? Sempre Sim, acaba mudando, assim, então não são as mesmas pessoas, mas a gente tenta
acho que de uns 3, 4 anos para cá, essa prova do Malacara, essa prova maior, a gente já está mais ou menos com a mesma formação. Sempre tem um que não vai, mas, né, aí eu, o Fértil, o Lucão, que estão os principais, há uns 3 anos correndo essa prova longa juntos, né? E daí E sempre aí os outros mudam, cada às ano muda, vezes. porque é compromisso, né? Às vezes família que, né, alguém que não pode compromisso, né? Porque também é uma semana que não é feriado, não é nada, né? Então não é sempre que dá para conciliar os 4 de conseguir ir na prova. Mas em geral a gente tenta manter os mesmos, assim. Tá. Mas aí o Lobo, a ideia da equipe Lobo Guará é a mesma equipe. Eu lembro que você já na época lá, há 10 anos atrás, você já fazia parte dessa equipe, que já tinha É, esse nome, né? Isso que eu quero dizer, já é era a a mesma equipe equipe. que existe desde 2002 que a gente fundou a equipe. Então, a equipe que já é uma das mais tradicionais também do Brasil, mais antigas, né? Que legal. Eu sou capitã da E equipe, eu sou praticamente a única que continua desde aquela época, desde o começo. desde o começo, mas já é uma equipe que tem 23 anos já. Assim, então, Que legal, Gabi. E como é que foi essa prova, assim, para vocês? Eu não entendo muito, mas eu acompanhei lá. Eu fiquei vários dias, eu entrava. Aí quando eu tentava ver no link, era, tipo, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, porque um passando para lá, aí eu ficava vendo os stories, assim. E aí eu vi um dos dias que eu vi, vocês estavam andando, assim, aí o cinegrafista veio filmar um rapaz, aí ele, tipo, falou assim, brincando, fala, não, fala com ela. Aí você deu aquela risadinha, assim, tipo, mó calma. Não, a gente se perdeu ali uns 15 quilômetros agora. foi uma Aí ele, é bonito, você não, a gente conheceu tudo, até o que não queria. Foi uma prova pra gente, foi uma prova bem de superação, assim, essa prova, né? Porque a gente largou, tipo, com 30 minutos de prova já pegava o PC1, depois tinha que ir pro PC2. O PC2 que era perto, né, praticamente. Então a gente estava na trilha, mas as equipes todas emboladas, assim, começo de prova todo mundo junto, né? Eram 40, largou 56 equipes, né? 40 quartetos e 16 duplas. Então já muita gente na trilha, todo mundo embolado. PC1 todo mundo pegou, chegou do 1 pro 2, acho que devia dar uns 3, 4 quilômetros de um PC pro outro. A trilha sumiu. Daí a equipe começa a espalhar para tudo quanto é lado. Vai gente para a direita, tem gente que volta, tem gente que tenta achar a trilha. E numa dessas a gente tomou uma estratégia, gente, mais uma dupla, que é da Papa Aventura, também, que é uma equipe bem antiga, assim, da Rose do Valmir, e um outro quarteto. A gente falou assim: vamos ir aqui na direção que tá indo, a gente não acha a trilha, mas a gente vai indo. E a gente foi, e foi indo, indo, indo. Só que lá na Chapada é aqueles penhadeiros, assim. Então tem uma trilha só que desce, e é aquela trilha que você tem que achar. E a gente não achou essa trilha. Miramos um rio lá embaixo, pensamos, tem um rio lá embaixo, a gente sabia que o PC tava no rio, vamos bater no rio, a gente sobe pelo rio, vamos. E fomos indo, descendo, mirando o rio, sem trilha, sem nada. E chega uma hora que não tem trilha, você não consegue descer, não consegue subir, e você tem que só ir, né? Assim, então era despenhadeiro, pendurando em árvore para descer o morro, assim, sabe? A gente já brincou, por exemplo, fizemos um rapel sem corda, sabe? Uma coisa bem punk. E demoramos horas nessa descida, né? Fomos. E chegou lá embaixo, a gente não percebeu, mas a gente estava no rio errado. A gente mirou o rio errado. Putz. E ficamos batendo cabeça, tentando achar PC e não achava. E nisso a gente percebeu que a gente já estava chegando quase no PC3, que era bem mais para frente. E nisso a gente teve que voltar para o PC2, a gente caiu na trilha certa, né? A gente achou uma equipe lá que até ajudou a gente, que já estava indo para o 3. E nessa de ir para o 2 e voltar para o 3, deu uns 15 quilômetros a mais de prova e 12 horas que custou tudo isso para a gente. A gente passou no PC2 12 em horas. últimos, a gente passou em últimos 12 horas atrás das últimas equipes, assim, né? Na verdade, do pelotão principal da prova. Mas tinha que ir, primeiro dia de prova, né? Assim, não tem, né? As equipes já estavam terminando a outra parte da prova, a gente estava ali ainda, mas vamos que vamos. E a gente foi recuperando, e assim, é bom que a gente tem cabeça, né? E faz uma prova que tem 4 dias de prova ainda pela frente, 5 dias, vamos. É isso que eu ia falar, porque, meu, seu primeiro dia você tem 12 horas de atraso, sente e É, chora, né? Como é que, sempre se não chora. tiver cabeça boa, assim, puta, Não, isso faz para diferença, nisso. assim, sabe? Você tem experiência, mas não, prova de aventura, a gente perdeu 12 horas aqui, mas as equipes vão perder 12 horas lá na frente, em algum momento, sabe? Vai acontecer, vai perder 5 horas aqui, 5 horas ali. E a gente tinha um ritmo bom, a gente acreditou e fomos indo, até conseguimos recuperar bastante no preço. No outro, né, na outra transição, a gente já estava em 26º, sabe? De 56 a gente passou para 26º, daí fomos recuperando e terminamos a prova. Ainda não saiu o resultado oficial da prova, mas a gente acredita que terminou entre 10º e 12º. Assim, a prova. Então, Caraca. conseguiu fazer uma prova de recuperação. E é bom que você vai passando as equipes, né? A equipe perde aqui, a equipe perde ali, e você vai passando, né?
Fizemos outros erros mais na frente também, fizemos outras erradas, né? Mas todo mundo faz, prova de aventura, o sono começa a bater, o raciocínio começa a não funcionar direito, sabe? Começa, né, a cabeça começa a falhar, e todo mundo chega mais cedo ou mais tarde, alguém erra. Né? A não sei as Meu, primeiras equipes ali, né? A equipe as mais de ponteira mesmo, que tem uma cabeça boa, navegadores bons, que erram menos. Né? Também erram, mas erram bem menos, assim. puxa, Gabi, é isso, né? Eu, cada vez que eu converso com alguém sobre prova de aventura, assim, eu fico, não com mais dúvidas, mas eu fico pensando, não tenho como falar, não, tem que ser bom nisso. Você tem que ser muito bom em várias coisas, porque, pô, você é bom em navegação, mas se você não tiver um bom ritmo, não vai rolar. Você é bom nos dois, mas se você não souber lidar com a equipe numa dessa, se perdeu, sai uma treta, sei lá, para um desentendimento. Como assim, gera isso? Você é capitã, tipo, você falou, tá falado, ou não? Realmente, como que funciona assim? Não, a gente não tem essa, assim, só capitã se de repente resolver algum problema de equipe, assim, mas a gente sempre entra no consenso, né, assim, a gente Tá. sempre senta, conversa e toma decisão em conjunto, assim, né. Mas a gente brinca, corredor de aventura, na verdade, ele não é bom em nada, né, é médio em tudo. Você não consegue ser bom, mas é bom em tudo, a não ser que você, né, o pessoal profissional, as pessoal que realmente, né, foca, mas as nós normais, assim, que faz como hobby, a gente é médio em tudo, porque você não tem como você ser bom em tudo, né, assim, então, Não mas dá, você né, sempre pra médio em ser tudo. fera em tudo e ser mãe, e trabalhar, e ganhar Então, dinheiro, assim, né? corrida da aventura a gente vai boa, mas se a gente for fazer um trail run, a gente vai médio, se a gente for fazer um mountain bike, a gente vai médio, então assim, a gente vai médio em tudo, né? Mas corrida de Entendi. aventura é muita cabeça, é muito mental, mas principalmente essas provas longas, né? Assim, é o que envolve. E navegação, sem dúvida. Assim, navegação, acho que o diferencial nessas provas é navegação e conseguir a privação de sono, né? Quem tem melhor superação, assim, de conseguir ficar menos tempo sem dormir, raciocinando bem, tem uma vantagem também, porque isso É, é eu difícil. ia te perguntar da navegação, mas eu vou até do sono, porque meu limite foi o La Mission Argentina lá. E eu sou bem sonolento. Eu vou viajar de carro, assim, 5 horas eu já começo a pescar. E pra mim foi o pior, mas o pior de tudo, assim. Porque aí você fica com sono, você tá com uma dorzinha, parece que a dor vai te matar. Se você tem que pensar, você não pensa, aí você não lembra de comer, não lembra. Vocês dormem? Como vocês organizam o sono? Assim, tipo, é a hora que dá sono, vamos dormir ou não? Em tal lugar? Como que vocês tentam fazer? A gente sempre tenta pegar algum lugar mais abrigado, assim, né? Porque dê para ter um pouco mais de conforto, né? Mas assim, um lugar abrigado, que não passe frio, né? Mas é sempre no meio do mato. Às vezes, nessa prova agora, na primeira noite de prova, normalmente ninguém dorme, né? Você sempre passa batido. Na segunda noite a gente achou, tinha uma cidadezinha, tinha uma escolinha lá que estava com o pátio aberto, a gente entrou, né? A gente matou tudo aqui. Você se joga no chão ali, põe um bivac e usa uma mochila de travesseiro e dorme 1h30, 2 horas, assim, a gente acabou dormindo. E aí já Aí levanta e vai de novo. segue, daí na outra noite a gente também parou mais ou menos isso, 1 hora, acho que 1h30 também, mas a gente não conseguiu nenhum lugar aberto, porque lá na Chapada é tudo muito deserto, assim, né? Tem pouca estrutura. A gente parou numa pedra lá, dormimos na pedra mesmo, começou a garoar, a gente já levantou e já saiu andando. Aí tem um outro dia que deu meio-dia, tava todo mundo caindo de sono, um solzão na cabeça, paramos embaixo de uma árvore, vamos dormir meia hora, vamos. Dormir meia hora embaixo de uma árvore, e aí você vai tocando assim, né? Acho que no total dos 5 dias deu umas 7 horas de sono no máximo, assim. Nossa, é pouquíssimo, né? É pouco. Mas É, é o mais difícil. Às vezes você tá pedalando ali, você dá uma pescada, a bike já sai de lado, você já dá aquela adrenalina, já dá aquela acordadinha, remando, outra vez começa a remar, começa, né, começa a a dar uma dormir. pescada, assim, então não tem jeito, né? O sono quando vem fica uma coisa meio incontrolável mesmo. Meio incontrolável, é. E quando você tem Eu que navegar, imagino. é difícil, né? Porque daí você exige raciocínio, você começa, né, a fazer besteira. Então, acho que principalmente quando você começa a ver que está fazendo muita besteira na navegação, é hora de parar De e dar parar e uma dormir. porque daí não Que vale a pena. loucura, meu. 7 horas de sono em 5 dias. Beleza. Muito pouco. E Gabi, a navegação, vocês recebem um mapa da prova, mas ela tem, existe trilhas ali, mas não tem demarcação nenhuma. Então você, ó, me corrija se eu estiver errado, você vai olhar ali no mapa tal, e é direção, bússola e É, navegar com o mapa, é isso? isso mesmo. Só tem os pontos, né, de controle que você tem que passar. E você tem que marcar, achar a melhor rota. Às vezes tem dois, três caminhos possíveis, né? Que você escolhe e vê qual que é o melhor, né? Às vezes você opta por em um lugar que vai dar mais volta, vai sumir menos, ou você vai fazer um caminho mais curto, às vezes vai arriscar um caminho que não tem trilha, mas vai cortar caminho.
É a estratégia Entendi. de cada equipe, mas você é obrigado a passar em todos os pontos ali, né? E, Só com a e rola pontuação. uma perseguição, assim, entre as primeiras, tipo, puta, porque eu imagino que você tá ali, você já sabe antes das provas quem normalmente são as equipes, as melhores, vai. Aí você tá indo num caminho, aí rola isso, pô, aquela equipe ali, a Gabi navega bem, vamos ficar aqui na bota deles e vamos cozinhar aqui, tipo, rola isso, assim ou não? Às vezes, nessas provas longas, até não é nem de cozinhar, às vezes é de trocar figurinha mesmo. Então, às vezes você junta com uma outra equipe ali, quando você tá junto num treino, você não tá nem vendo a outra como um rival, mas você tá vendo a outra como um Uma parceiro que vai te parceira, ajudar. Então, você junta entendi. os navegadores e vai navegando junto, assim, os dois, né, normalmente, assim. Porque essas provas longas, principalmente, não tem muito novato, assim, né, as provas de 500. Então, todo mundo meio se ajudando. Daí, saiu, tá lá difícil, batendo cabeça, saiu de lá, cada um por si, vai, né. Mas difícil ter alguém que fica só Só chupinhando, chupinhando. assim, né? Normalmente é troca de experiência mesmo, e quando você junta com a equipe na prova, é parceria mesmo, assim, né? Que Um ajudando legal, o é. outro. Eu imagino. Eu acho que dentro dos esportes que eu gosto, assim, que é a corrida de montanha, o trail, eu acho que a aventura é o nível máximo da, assim, do boa gente, assim, tipo, ó, não vamos perder, vamos, porque todas existem competição, né? Mas Uhum. eu percebo assim, pô, prova de rua, a galera quer ser mais rápida, tal, tem competição. Aí no trail, você escuta o depoimento da galera que tá ali na ponta, tem competição, mas também rola essas parcerias. Às vezes você vê que, puta, eu tava meio mal ali, o outro me ajudou, e lá no final só que eu despontei. E aí quando vê de aventura, eu já perguntei isso para outras pessoas, você não é a primeira que me fala isso, que não rola, assim, esse negócio de ficar ali na aba só sugando para não se perder, que é realmente uma amizade. Que legal. Principalmente, às vezes nessas provas menores, assim, você ainda vê, né, assim, principalmente quando precisa para pessoal mais, pessoal resolve solo, né, sem equipe. Aí junta com uma equipe e vai meio junto, assim, Entendi. vai E usando o vai meio outro. junto, né? É, mas em geral é difícil, assim, prova de. E é sempre um ajudando o outro, mas que tá, o perrengue é grande para todo mundo, né? Que nem essa parte que eu te falei que a gente ficou perdido, lá tava a gente, uma dupla e outro quarteto. Mas todo mundo se ajudando, um desceu o penhasco, todo mundo um ajuda o outro, desceu o penhasco, quando vai subir a pedra, todo mundo um ajuda o outro, assim. Até sair, saiu de lá, achou o PC, achou o ponto que queria achar, aí vai cada um por si, vai cada um no É, seu porque aí ritmo. também põe ritmo, né? Aí um pedala mais rápido, É, outro corre mais rápido. mas enquanto tá todo mundo no perrengue ali, é todo mundo se ajudando mesmo. Sim. Que legal. E Gabi, você não vive disso, né? Assim, a sua prova de aventura não é algo que te dá dinheiro. Você pelo Não. contrário, eu imagino, você gasta dinheiro com isso, né? É um hobby caro, vou dizer assim. Eu imagino. E você tem apoio da Curtinon, certo? Sim, a gente tem o apoio da Cultro desde 2004, que eles estão com a gente, apoiando a equipe, né? Eles fornecem os uniformes, equipamentos, e às vezes uns equipamentos que a gente pode revender com desconto, né? Para quem tiver interesse, e daí a gente reverte esse dinheiro em dinheiro de inscrição, né? Os gastos Sim. que a gente tem para. Então, é uma ajuda muito boa que já estão aí desde 2004 com a gente. Pô, Aí. que legal. Ó, eu vou até te mostrar aqui, não é puxando o saco, mas para você ver como essas coisas refletem, ó. Eu comprei uma garrafinha recente Ah, aí para ir sim. lá pular missão, porque eu uso aquelas de soft, né? E a boquinha era pequena. Aí eu precisava, eu falei, eu quero comprar uma maior para pegar água do rio, é mais fácil. Aí eu fui comprar, a hora que apareceu lá, eu falei, não. Falei, a Raquel comprou pra mim, falei, compra da Curtlo, porque é da equipe da Gabi. É o Ah, apoio da boa, aí Gabi. sim, sempre ajudando. É Não, e isso. são coisas boas, né? São equipamentos aí, é legal, é uma empresa Bons. nacional, assim, são produtos bons, assim, que dura a vida inteira. Eu tenho mochila de quando eu comecei a aventura, que ainda a mochila tá boa ainda. Você usa às vezes com treino, alguma coisa, né? E a mochila tá inteira, assim, a mochila não acaba, né? Assim, Não, que legal. E é legal, assim, eu quis perguntar sobre isso porque, pô, são muitos anos de parceria, né? E às vezes as pessoas, mas é um apoio. Pô, mas quem compra equipamento desse tipo de esporte sabe o quanto é caro. Então, às vezes, sim. só de você economizar com todo o equipamento, eu vi aquele vídeo que saiu seu e da Curtlon, vocês pegando os equipamentos para a prova. Meu, era muita coisa, Uhum, mas muita coisa, né? Então, isso imagino que ajude bastante, né, meu? uhum. Eu não sei se você vai lembrar, o primeiro Xterra que eu corri, que foi uma prova longa, você me emprestou uma mochilinha. Eu Tá corri com uma curto. mochilinha da Curtla, que você me emprestou. Eu lembro que você ficou pilhando, vai correr. Falei, pô, mas nem tem os equipamentos. Aí você falou, não, isso aí eu tenho, eu te empresto. Aí você me emprestou uma lanterna, a mochila.
E assim eu fiz minha primeira prova longa de 50K. Falta de equipamento não pode ser desculpa para não fazer prova, não. Você me dá um jeito. Ai, que legal, Gabi. E aí, vamos lá, puxar um pouquinho pro trail aqui, rapidinho. Uhum. Eu sei que você já fez várias provas, tal. As maiores que você fez, assim, de maior expressão, foram o Cruze e o La Mission, é isso? Foi, eu fiz o La Mission de 80 aqui no Brasil, né? Até ganhei a prova e Ah, você já ganhando a fez no prova, Brasil também. eu fiz a de 80, foi acho que a minha mais longa. Aqui no Brasil eu tinha feito a Indomit de 50 em Campos, depois eu fiz a La Mission, daí eu ganhei a prova e quem ganhava a prova ganhava um voucher de 50% para fazer o La Mission na Argentina. Que Daí eu fui legal. para a Isso foi em Argentina. que ano? Putz, Você foi. lembra? Não lembro direito. 2004, talvez? 2005? Não tenho certeza. Que legal. Não, foi 2000 e... Putz, agora não lembro se que ano que É. foi. Não, eu acho que 2004 eles não estavam no Brasil ainda. Talvez. Tava já? É que era outro organizador, Era né? outro organizador. Na verdade, ele chamava Short Mission na época. Ah, entendi. Mas eu acho que foi. Mas já era ali em Passa Quatro ou não? Era o mesmo percurso ali, era de 80. E daí eu fui fazer o La Mission lá na Argentina. Aí Eu lá você sempre. fez as 100 milhas. Oi? Eu fiz, 160, né? 100 milhas. E você foi bem lá também? Eu fiquei em segundo lá, tá? Tive um piriri na prova lá, passei mal pra caramba, quase desisti da prova. Cheguei no ginásio lá, que era o primeiro drop bag da prova, quilômetro 50, eu lembro bem. Cheguei, era umas 9 horas da noite. Cheguei e falei, ó, tô passando mal, passando mal, assim, sabe, com ânsia, eu tinha ido lá no banheiro umas 3 vezes. Cheguei e falei, ó, vou parar a prova, como que eu faço? Ela falou, ih, agora você vai ter que esperar só amanhã de manhã. Eu falei, mas são 9 horas da noite. Não, mas aqui tá num lugar deserto, né, no meio do nada. Eu falei, meu, como assim? Não, não tem como ir, isso aqui, ou aparece alguém para te dar carona, ou você tem que esperar até amanhã de manhã. Aí deitei lá, tá bom, vai, deitei lá, né, fiquei lá descansando um pouquinho. Isso eu tava liderando a prova aquela hora, assim. Aí eu acordei, depois de uma hora, acordei, olhei, assim, tava uma menina que tava em segundo na época, na hora, né? Eu olhei e falei, nossa, mas ela tá aqui ainda, já dormi uma hora, vou ficar aqui até amanhã de manhã, aqui frio, né? Não quer saber, vou continuar na prova. Aí fui, a menina saiu, eu saí atrás, você falou competitiva, né? Eu falei, não vou desistir da prova nada, eu vou continuar na prova. Parou na hora. Saí na hora. Que Aí fui, legal. aquele ritmo meio ainda capengando, ainda me recuperando, né? Mas fui e terminei a prova. Foi, ainda bem que não tinha ninguém para me levar embora aquela hora, né? Que Terminei a prova. legal, Gabi. Em segundo ainda. A menina não consegui buscar a menina, ela estava no ritmo mais forte, mas consegui manter ali, cheguei em segundo. Pô, um baita resultado, né? Essas provas a gente, assim, morre e revive dentro delas, né? Às vezes você fala, puta, vou parar, aí você senta um pouco, respira melhor e fala, vou continuar. Né? Poxa, fica em segundo lugar. Eu queria ter um piriri desse. E ela sempre foi nesse formato de autossuficiência, né? Sempre foi, a missão sempre foi. Você tinha dois drop bags, né? Na época que eu fiz, era um no 50 e um no 110, que tinha. Tá. Tinha dois drop Esse bags. ano foi um, agora não sei se é recente, mas tem um só nos 80. E Ah, aí, que é naquela Vila Trafu, um uhum. ginásio, talvez seja até o mesmo lugar que você teve, não sei. Pode ser, no ginásio, né? Pode ser que E era o é primeiro. legal isso, porque as pessoas não têm noção dessa dimensão. Às vezes a gente explica, alguém quer começar a fazer uma prova, e você fala, olha, aí, pô, mas por que que a prova é cara? Ou por que que você tem que levar as coisas? Ó, prova de autossuficiência, meu, se você estiver passando mal, for uma coisa simples, eles não te tiram de lá. Não é que vai vir um carro e vai te levar, você tem que se auto-evacuar, né? E o pessoal Exatamente. acha que é balela. Às vezes eu conto pra quem não corre e falo, até parece, tô te falando, a não ser que você caia lá, quebre a perna, aí Sim, vão chamar um resgate, hipervia, mas vai né? demorar. Vai demorar, exatamente. Prova viva disso. Falei, cara, só quero ir para casa, não. Então fica aí, espera. Na hora que acabar o PC aqui, todo mundo passar, a gente desmonta tudo e vai junto. Né? Nossa. As Não, provas de o que eu. aventura é mais ou menos isso, né? Você tá ali no perrengue, você tem que chegar no ponto, né? E por isso que até que eles falam que tem que ser equipe, né? Porque às vezes, tipo, Pra um não passar filho, o perrengue sozinho ali no caso, né? tem algo gente para ajudar. Sim. Caramba. Eu não sei se é porque eu gosto muito, e eu
cada vez estou começando a fazer prova mais longa, que eu acredito nisso, que é pro meu ego, mas assim, eu falo que quem faz esse tipo de prova também vai criando uma casca de resolver mais os problemas da vida, porque, meu, prova longa é só problema. Às vezes você é o melhor corredor, mas se você não souber resolver uns probleminhas que vai dando, você não vai bem nas provas, né, Gabi? Exatamente, eu falo que as provas é 80% cabeça, né, assim, 20% o resto, porque é isso, é resolver problema, é superar problema, né, acreditar, né, superar dor, superar cansaço, né, e é conflito em equipe, é tudo, né, fome, é sono, é um monte de coisa junto, né, e a Tudo ao dor, né, mesmo sempre tempo. vai ter alguma coisa doendo, né, mas assim, eu falo assim, a dor você tem que ignorar, tem hora que você tem que ignorar, né, chega uma hora que passa, tem que Chega uma acreditar que hora vai. que passa. Eu até conversei com você lá, eu dei um vacilo tremendo, assim, que eu não levei a polaina. Eu não tinha polaina, aqui no Brasil nunca precisei, e eu não levei. Aí no final já, faltava 3 quilômetros para chegar no 150, que tem um posto de quem vai para os 200 quilômetros, né? Meu, eu não aguentava mais, entrava areia, grudava no band-aid, no esparadrapo onde tinha bolha, e foi esfolando. Aí eu tirei o tênis assim na trilha, falei, meu, não acredito. E não conseguia, travava o pé. Falei, meu, não acredito. Aí nisso que eu fiquei sem tênis, começou a aliviar o pé. Aí era uma trilha de terra, eu falei, meu, vou de meia. E fui até o PC de meia, sem o tênis na mão. É, porque aliviou o tênis que dava o atrito, né? Aí cheguei no PC lá, a Argentina na minha cara, que passa? Que tá doido, né? Aí eu falei, não, só assim que eu consigo correr. Aí ela, não, mas agora é asfalto. Eu falei, não, mas agora eu vou limpar o pé, vai ficar bom. Tipo, Limpou o pé. não limpei o pé e fui embora. E eu nem, assim, puta juvenil, não imaginei que a Polaina fosse fazer tipo tanta falta. Então assim, eu treinei, me preparei e quase que saí da prova por falta de Polaina, tipo. Foi, né, naquela região ali, até tem uma amiga minha que estava indo para o Cruze agora no começo desse ano, e aí, equipamento, isso aqui, daí fui falando, né, fazendo checklist com ela, assim, não, tá, o que é Polaina? Ela, Polaina, né? Eu falei, meu, Polaina, né? Como assim Polaina? Não, Polaina é fundamental, até hoje ela olhou pra minha cara e falou, fundamental? Eu falei, meu, fundamental, meu. Aí até emprestei a minha para ela foi, ela voltou e falou, meu, realmente você tinha razão, a Polaina é fundamental, porque tem aquela areia fina ali, né, meio vulcânica, assim, e ela vai entrando no tênis e vai comendo o pé mesmo, assim. Foi essa aí. Eu falei, eu brinco e falo, meu, correr na areia fofa aqui na praia é moleza. Tipo, nunca me fez bolha. Bati ali, tiro aquela areia lá do morro, do último morro, chama Cerro O'Connor lá. Que você vai pisando, vai afundando o pé e vai entrando aquela areia e vai esfolando. Eu fiquei com o pé em carne viva. Eu devia ter pedido a dica para você antes. Então, aí eu ia falar para você, Ai, ai. fundamental, Polaina. Fundamental. E Gabi, você também fez o El Cruce, né? O El Cruce é outro formato de prova, certo? É outro formato, são 3 dias, né, que vai parando. Então são lá umas 30 e poucos quilômetros por dia, né, 3 dias. Você para no acampamento, agora bem legal também, né? Você corre 30, para no acampamento, dorme, daí no outro dia relarga, né? São 3 largadas diferentes também. Mas linda a prova, também fiz com uma amiga minha, né? A gente fez em dupla feminina. E foi uma foi ajudando a outra, assim, é uma prova bem legal também de fazer, assim, né? É uma prova bem menos autossuficiente, assim, né? Porque, tudo bem, o terreno é difícil, tudo, mas são 30 e poucos quilômetros, assim, então... E ali no final do dia, quase sempre você vai estar fechando a distância ali, né? Depois do almoço, assim, já, assim, você já Tá. termina para chegar para o almoço ainda, assim, né? Daí você descansa E, à tarde, fica naquela vibe do acampamento, aquela festa, né? Junto com os que legal. brasileiros, né? Faz a crioterapia no lago, né? Porque sempre é na beira do lago os acampamentos. Então, dorme na barraca, né? Que é obrigado todo mundo a ficar na barraca ali no mesmo acampamento. É uma festona, assim, né? Uma prova bem linda, também bem bonita, bem difícil, mas é outra pegada do que o La Mission, né? Mas é uma prova que vale a Tá. pena, né? Vale a pena. Eles vão, no caso, o que vale depois é o tempo total. É a Eles somatória vão dos 3 tempos, é dos somar. 3 dias. É, E você foi bem lá também? a gente foi em segundo também, de dupla feminina. Também foi. Sempre ali, né? Ei, Gabi, eu sempre falei, você é pouca mídia e muito entrega. Tipo, outra pessoa no seu lugar seria a maior blogueira do mundo. Você não, sempre quietinha. Ah, Eu eu tava faço as coisas para mim mesmo, pra faço você, né? Hoje de satisfação. manhã eu tava lembrando aqui pensando pra gente conversar, eu tava lembrando do Marcelos lá da Foreign One, quando, meu, isso tem mais de 10 anos. Ele apareceu com uma bike elétrica no treino e tal, e mostrando a bike, você ali olhando.
E aí ele falou assim, não, tem não sei quanto de autonomia e tal, e no plano vai até uns 30 por hora. Aí você, mas para ir a 30 por hora não precisa do motor. E aí ele fez uma cara tipo, Gabi, mas pô, você não dá para comparar. Eu lembro como se fosse hoje, porque você normalmente é sempre quieta, assim, não é uma pessoa de zoar ninguém. Você não falou para zoar, mas você só soltou, para ir a 30 por hora eu não preciso do motor. A sinceridade ali, espontânea, Eu, né? eu lembrei disso hoje de manhã. Ai. Ô, Gabi, e me diz uma coisa aqui, voltando para os treinos. Agora eu vi que você fez o Malacara e logo na sequência você foi para uma provinha com o Theo, né? E eu vejo que você sempre faz prova com os meninos, assim, tipo, deve ser o máximo isso. Como que você organiza isso com eles, assim, eles que escolhem, você que vai pilhando? Então, eles eu fazia bastante prova quando eles eram menores, né? Porque quando a criança menor, você só fala, vamos, vamos, vai, né? Depois eles começaram a crescer, se envolveram no futebol, começaram a querer ir menos nas provas, né? E agora que o Theo, essa prova que teve, eu estou participando de dupla nesse circuito do Haka, né? São 4 etapas no ano. Eu fiz a primeira, estava disputando dupla mista, disputei ano passado dupla mista, e esse ano eu estava de novo. Só que como a prova ia ser uma semana depois, a segunda etapa, uma semana depois do Malacara, eu falei, não tenho condições de fazer uma prova de 500, depois no final de semana seguinte ia fazer uma de 50. Então eu falei que eu não ia. Aí o Theo ficou sabendo que eu não ia fazer a prova, disse, então eu vou com você, vamos comigo? Eu falei, não sei como que eu vou estar depois da prova, vamos ver, né? Mas daí eu sabia que ia ser num ritmo mais tranquilo, esperava, né, que ia ser num ritmo mais tranquilo, assim, falei, tá, então vamos, né, pra ir com você eu vou, porque eu não vou disputar mesmo, né, e aí fui com ele, assim, a largada, o moleque adolescente, né, já sai como se fosse prova de 500 metros, né, e a largada já era um morro, assim, ali em Botucatu, já era subindo o morro, o PC tava no topo do morro, e eu que sofra para acompanhar. Então a largada faltou perna mesmo, não tinha musculatura, foi sofrido, fui me segurando atrás dele, consegui acompanhar mais ou menos, né? Chegamos no topo do morro. Aí ainda errei a trilha, ele ficou bravo, né? Porque ele falou, a trilha aqui, eu falei, não, é mais para frente, daí ficamos lá para trás também. Mas daí peguei uma bike e o ritmo dele realmente na bike, ele não pedala nada, né? Ele não tá acostumado a pedalar. Eu até brinquei que ele pedalava numa bike, a última prova que ele fez uma bike 24, aro 24, né? Aquela bike pequenininha. Sim. E aí, uma semana antes da prova, ele pegou a bike, minha bike 29, que estava aqui, uma bike que eu tenho de reserva. Não, eu vou com essa daqui. Eu falei, como você vai com essa daí, né? Essa daí é 29, tem a 26. Não, eu vou com essa. Deu umas voltas aqui no quintal de casa, aqui em volta dentro de casa mesmo. Não, eu sei pedalar, eu vou com essa aqui. E foi. E Assim. você deixou, tipo, vai lá, quer ter a Porque aí experiência. já tá quase da minha altura mesmo, né? Já tá grande, o tamanho tem, né? Mas a gente foi num ritmo bem light, assim, bem tranquilo na bike, mas Botucatu é difícil, porque é muito areião, né? As estradas lá é areia, o sol, assim, rachando, umas subidas que não terminavam nunca. Para mim tava difícil, porque eu tava voltando de prova, para ele, então, que não pedala, imagina, né? Também. A gente foi num ritmo bem tranquilo, assim, fizemos a prova em 8 horas de prova, assim, né? Tipo, 50 quilômetros demorou 8 É horas. um tempo alto para 50? É bastante, é bastante. As Tá. primeiras equipes acho que terminaram em 6 horas, assim. E Então, como que é dividido esses 50 numa prova dessa aí? Então, depende Entre muito as da prova, né? modalidades. Essa prova era a gente começou correndo e era assim, era trekking, depois bike, e daí tinha um water trekking no final, que a gente acabou não fazendo também, porque estourou o tempo, mas eram 2 quilômetros de water trekking, que é andar dentro do rio. Então a gente deu acho que 9 quilômetros de trekking e 45 de bike. Sim, Tá. bastante sol, né? A prova foi só essas duas pernas. Mas é a dinâmica, às vezes, de prova para prova, né? Às vezes você corre, pedala, depois corre de novo, pedala, corre, rema. Essa prova, como foi em Botucatu, não teve o remo. Não tinha onde remar lá. Então, essa prova, excepcionalmente, não teve a parte de canoagem. Né? Isso é uma coisa que faz falta, Entendi. porque é uma hora que você tem que dar uma descansada nas pernas ali, né? Então, Tá. mas a prova, assim, foi uma exceção. Normalmente, sempre tem canoagem. E essa prova foi uma exceção que acabou não tendo. Eles colocaram esse water trekking no final, seria o lugar da canoagem, né? Sim, para ter um pouco de O água. que que é esse water track? Water trekking é andar dentro do rio. Assim, Vai um andando, trekking você... andando por dentro É do isso. rio, assim, pulando nas pedras, atravessando, assim. Um Tá. rio baixinho, né? Tipo, rio, água na canela, assim, no joelho, assim, né? Pouca Mas coisa. cansa, né? Pra quem tá Cansa. cansado, andar dentro do rio por pedras não é Teve fácil. rapel também, né? Só que rapel só um da equipe fazia. Então eu acabei fazendo e ele deu uma descansada enquanto eu fazia. Assim, ela desceu E uma. aí o rapel é, por exemplo, você tá fazendo lá, chegou no ponto que é o rapel.
Aí você espera, vai descendo algumas pessoas por vez ou não? Você chegou, você já pode. Eu imagino que tenha monitor, como que Tem funciona? as cordas já ficam montadas, né? Tem o staff da prova, lá eram acho que 6 cordas montadas já. Era um pontilhão de trem, né? Era um ponto que descia para acho que eram uns 80 metros de rapel ali. E daí descer a corda fica montada, você leva a sua cadeirinha, seu equipamento. Se você não tem, você pode alugar, a organização te fornece. Você chega lá, você, né, tem os monitores lá que vê se está tudo certo, você só desce enquanto um fica esperando. Então você desce o rapel, volta, encontra o outro da equipe e continua a prova. Entendi. E para participar de uma prova dessa, não precisa ser expert no rapel. Você Não, vai não ter ali uma dica, um monitor para sim, ajudar. sim, tem um monitor. E até assim, para quem não quer fazer, ou não gosta, ou tem medo, eles te dão a opção de você ir pegar um PC extra, que fica em tal ponto. Em vez de fazer o rapel, você vai lá, pega um PC que está em algum lugar lá no mapa e volta. Entendeu? Então, assim, Entendi, que legal. equivale o tempo que você gastaria para fazer o rapel, você vai pegar esse PC. Isso para quem Vai tem medo fazer de esse altura, às PC. vezes não quer fazer, né? Sim, tem Ah, é essa opção. bem inclusivo, assim, né? Dá para. Não, esse circuito, assim, para quem quer começar na aventura, para quem quer conhecer o esporte, para quem não tem experiência, é um circuito chamado Haka Race. Né? Então, assim, eles têm prova desde 15 quilômetros até 50. São 3 modalidades na mesma prova. Tem de 15, que é a mini race, a de 30, que é a esporte, e a de 50, que é a pro. Que Então, legal, bacana. Quem tem sabe? sempre umas crianças participando, família participando. Né? Eles aluga a bicicleta, aluga colete, aluga tudo que você quiser. Para quem não tem, quer só conhecer o esporte, você pode alugar tudo. E sempre algum lugar mais perto de São Paulo, que dá para fazer um bate-volta, às vezes. É uma coisa, para quem quer começar, acho que é a melhor opção hoje em É a dia. melhor opção. É Que a melhor opção. bacana. E Gabi, seguinte, eu tenho criado aqui no podcast um quadro que chama Momento Raiz. E aí o Momento Raiz eu sempre peço para as pessoas contarem assim, uma roubada, um perrengue, algum assim. Eu lembro de um seu, até antes de você falar, mas você lembra que você contou uma vez essas provas de aventura que o cara tava meio morto assim e tal, cansado, e aí não sei quem, né, da equipe deu tipo um negocinho de miojo, assim, pra ele. Não, toma isso aqui, que isso aqui é um pó aí, um sal, tal. E aí o cara comeu lá o negocinho do miojo. Nossa, agora eu vou Agora longe. Eu lembro de você contar essa história, assim, que eu ria muito. Agora eu tô vivão, agora vambora, vambora. tem que apelar para que dá, assim. Tipo, placebo total, né? Não, tem várias dessa, né? Tem uma, essas provas longas que a gente para dormir, né? Às vezes, sei lá, tem um que tá mortão, assim, cansado, mas o resto tá bem. Não, então dorme aí, vamos dormir meia hora, sei lá, 40 minutos, vamos dormir 40 minutos. Aí a pessoa deita lá, deu 10, 15 minutos, você acorda, bora, bora, bora. Nossa, meu, já deu 40 minutos, vambora. E deu 10, 15 minutos. Você levanta, acha que dormiu 40 minutos, né? E vai que vai, como se estivesse realmente dormindo os 40 minutos, assim, né? Que doido, né? Na cabeça é coisa, isso a gente faz direto, assim, né? Tipo, engana quem tá ali. É, se eu fosse fazer uma prova com vocês, eu já ia falar, ó, vou dormir, mas não vale enganar, né? Me deixa dormir. Eu sou muito, mas muito ruim para sono. Eu acho que seria o meu maior desafio, assim. Eu no La Mission lá eu dei várias pescadas andando. Eu não, meu, como é que pode? Eu tô andando, mas de pescar, de chutar É. pedra e cavacar assim, falar, nossa, Mas dormi. sabe, às vezes realmente você dormir 10 minutos, 15 minutos resolve, assim, sabe? Resolve, né? Resolve. Mas é isso mesmo, esses 10, 15 minutos que apaga, assim, já acorda meio zerado. É impressionante. Que louco. Resolve mesmo. Ai, ai. E você até falou do hack, assim, eu acho que eu ia falar para você dar uma dica. Não sei se de repente seria essa, para quem quer começar na aventura, assim. Sem dúvida. É o circuito do Haka, né? Assim, eles têm os tutores também para quem não sabe navegar. Eles montam equipe de iniciante, vai um experiente, uma atleta experiente navegando para essa equipe, para quem está começando. Às vezes eles têm curso de orientação também que eles dão, assim, então eles têm toda a estrutura para quem está começando, assim, seria a melhor opção mesmo, assim. Que legal. O curso, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu chego lá um pouquinho antes, e aí eles dão as instruções, dão o Não, um curso ou não? O pouquinho antes, curso é. não. O curso tem que ser, acho que é uma semana antes, assim, ou você tem Tá, que se cadastrar lá, assim, né? Mas também, se você não sabe, não sabe, você pode ir lá no dia e pegar alguém que sabe para navegar para você, assim, na sua equipe, né? Também não tem que custo, legal. não tem nada, assim, é bem Que legal. Assim. bacana, muito legal. Que legal, Gabi, é isso aí. É,
E quando que você já tem alguma prova em vista aí, algum novo desafio? Corpus Christi, essa que eu te falei de Ah, que você me falou. o Haka Race, agora é o Haka Expedition, essa daí, que é a prova de 250, que também faz parte do ARW Series, né, que é o circuito mundial, mas é o AR é o circuito brasileiro. Então, vão ser 250 km largando lá do centro de Caraguá. Então, essa é a próximo desafio. E quantos E eu dias tô a querendo... expectativa de São prova? 2 dias de prova. Larga na sexta de manhã, vai ser o feriado, né? A feriada na quinta, a prova larga na sexta e termina domingo de manhã. Os últimos. E eu tô querendo fazer também a UTMB de Paraty, tô querendo correr o 110 esse ano. Ano passado eu corri o 110. 58, vamos ver se eu corro 110 agora. Legal, eu tô querendo fazer essa prova aí. Quem sabe a gente não. Eu tenho alguns segundos com você lá na largada, porque depois não dá para acompanhar. Vamos correr junto, sem dúvida. A Raquel tá inscrita no 20 alguma coisa, eu ainda não me inscrevi porque eu tô esperando, porque é um investimento, né? Todas as provas, assim. Não é barata, E mas... eu tô querendo, já que eu vou estar lá, né? Pois é, bora no 110, vamos junto. Então eu tô querendo fazer, vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou me animar mais, então. Vamos lá. E Gabi, vamos aproveitar aqui. Fala o seu Instagram, assim, o Instagram da equipe, pra galera que quiser seguir, acompanhar você lá, às vezes, não sei, até, pô, quer fazer uma prova onde você vai estar, enfim. O meu Instagram é Biba Carva, e o da equipe é Lobo Guará Curtulo. Ah, legal. Você faz algum trabalho de equipe de corrida de aventura, Gabi? Você treina a galera, alguma coisa assim, ou não? É só você tá mais com personal, corrida? Mais personal, treinamento de corrida, assim, mas específico para corrida de aventura, não, né? Às vezes eu dou Não. uma guiada, assim, treino de... Alguém quer fazer um treino mais longo de trekking, de trail run, assim, daí eu acompanho. Basicamente, né? Tipo, pegar um final de semana, um sábado ou um domingo, fazer uma trilha, ou de mountain bike, ou de trekking, né? Assim, daí daí eu guio. Mas Ah, legal. né, um serviço mais personal mesmo, assim. Show de bola. Que legal, Gabi. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero Eu que que as agradeço. pessoas gostem de ouvir esse episódio. Assim, para mim realmente foi um prazerzaço. Poxa, eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro bastante. Eu sempre te falo isso, você é uma delas. Então, muito obrigado, viu? Obrigada, Sé. Obrigada a você pelo convite. Uma honra. Qualquer coisa, estamos aí. Estamos à disposição. Legal. Vamos ver se eu tomo coragem para a gente fazer uma provinha dessa aí juntos. Bora. Se quiser fazer uma prova de aventura, vamos combinar. A gente monta um É quarteto isso. aí, vai. Boa, vamos ver. Quem sabe? É isso aí, então, galera. Esse foi mais um Sauna Lesma Podcast, falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Valeu!